Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Começa agora, Alvorada, com Nando Garcia. Começando mais um programa Alvorada aqui na sua Rádio Boa Nova e TV Mundo Maior. Olá para você que está aí nos assistindo, que está nos ouvindo. Gratidão pela companhia, pela audiência maravilhosa. Quero mandar um abraço também para a equipe da FEAL que está lá nos bastidores trabalhando para chegar a essa programação 24 horas por dia. Eu disse que aqui é o Alvorada, eu sou o Nando Garcia e ela, nossa querida Júlia Blanc. Olá, Júlia. Olá, Nando, olá, pessoal. Um dia muito iluminado para todos nós. Gratidão, equipe da FEAL. Gratidão a você aí que está nos acompanhando. É isso mesmo. A gente tem trazido nos últimos programas, né, o livro Sinal Verde de André Luiz, na psicografia do Chico, e assuntos que realmente mexem com cada um de nós. E o de hoje, então, né, ainda mais que a nossa querida Júlia, ela é facilitadora de constelação familiar. Olha só o tema de hoje. Parentes difíceis, né? Nando, realmente é um tema bem forte, né? Quem de nós não tem discussões com os irmãos, com os pais, com os tios, com os primos? É um desafio, né? Desafio lidar com as pessoas difíceis. Hoje nós vamos entender o que é pessoa difícil e como lidar com essas pessoas difíceis, como melhorar, né, nossa vida, para que a gente possa se sentir menos culpado, mais equilibrado e mais no controle das emoções. Exatamente. Nosso André Luiz começa assim, ó. Aceite os parentes difíceis na base da generosidade e da compreensão, na certeza de que as leis de Deus não nos enlaçam, né, uns aos outros sem causa justa. Então ele está dizendo aí que não é por acaso que a gente está dentro dessa célula aí, né, familiar. E é onde nós vamos ter os maiores aprendizados da nossa vida, é no seio familiar. E aí, quando a gente encontra com parentes difíceis, se a gente dificultar mais ainda, o problema aumenta, né, Júlia? Aumenta e vai até para além, para a vida profissional e para a formação de uma nova família. Nós vamos acabar nos unindo com companheiros e companheiras também com muita similaridade aos nossos pais. E isso não é só Freud que explica, hein? Tanto no viés da constelação familiar, como no olhar da espiritualidade. Enquanto nós não aprendemos determinados ensinamentos, virtudes a ganharmos, como paciência, tolerância, flexibilidade, amorosidade, benevolência, fica muito difícil, né? E a gente, com certeza, volta de novo com aquelas lições que não foram aprendidas, que a gente chama de karma, quando a gente experiencia algo e a gente não passou, nós não aprendemos, então nós vamos de novo voltar até essas histórias e elas vão se tornando cada vez mais difíceis à medida que nós amadurecemos e envelhecemos. Se nós não aprendemos determinadas experiências na infância, na adolescência, a gente chega já bem no adulto, bem adulto, né, no idoso, com um problema muito maior, né? Eu acho que o pior problema dos parentes difíceis é encontrar pessoas teimosas, que são donas da razão, né? Que, inclusive, elas chamam todo mundo de filho e filha, né? Então, você está encontrando aquela, ô filha, presta atenção, filha, né? E você não é filha, não é parente, não é nada, né? E esse comportamento é para dizer, olha, eu tenho a razão, viu? Eu sei o que eu estou falando. Então, é como se ela estivesse o tempo todo se reafirmando que ela
está com a razão e que, por favor, não tente controlá-la, né? E quem que a gente encontra assim? Principalmente nossos pais, né? Nossos pais, muitos, dramatizam, né? São teimosos. E aí a gente vai ter filhos iguais, até piores. Mais teimosos ainda o dobro, né? E, e nessa teimosia é curioso, porque a pessoa ela fica um pouco arrogante, sabe? Do lado de fora. Mas do lado de dentro, ela se sente vítima. E aí tem uma sacada, sabe? Todas as pessoas que se sentem e que se comportam como vítimas da sociedade, de abuso, de preconceito, ela atrai isso. E ela atrai, ela é vítima, porque ela é vítima da própria criação mental e energética dela. Então, na verdade, antes dela ser vítima de um abusador, de uma violência doméstica, dos pais, da sociedade, ela é vítima do próprio vitimismo que ela se coloca. Então, ela já vai ter comportamentos que vão atrair situações onde ela sempre se coloca como vítima. Então, o grande desafio para todos nós que nos sentimos vítima, né? E claro, isso vem um humor deprimido muito forte. A gente se sente muito deprimido, né? Tipo, tudo eu, ninguém gosta de mim, ninguém me paquera, eu não dou certo, o dinheiro eu perco, eu não consigo. As falas são muito negativas. E ninguém quer ficar do lado de alguém assim. Então ela acaba ficando sozinha. Então ela é vítima do próprio isolamento que ela se coloca, né? Então a gente vai discutir muitos casos hoje, né? Mas as pessoas difíceis, os parentes que a gente convive, assim, mais próximos, pai, mãe, irmãos, né? Eles têm uma listinha. E não pense que você está fora como filho, né? Porque os pais são assim, a gente copia um pouquinho. Então, o encabeçamento é da teimosia, né? Pessoas muito intolerantes, muito inflexíveis. Então, um exemplo, você está conversando com uma pessoa que não tem flexibilidade, talvez você esteja junto com ela fazendo preenchimento de um requerimento. Ela está lá te ajudando a preencher, né? Que você talvez tenha dificuldade. E aí essa pessoa teimosa, ela vai seguindo, e você fala, oh, peraí, ali em cima, o que que significa essa frase? E ela fala, ai, se atenha na frase que nós estamos lidando. Não faça perguntas que não têm nada a ver, né? Então, isso é um exemplo de uma pessoa que não consegue lidar com vários assuntos ao mesmo tempo. E aí, quem está ouvindo pensa assim, nossa, me xingou. Me xingou de criança, de que eu estou distraindo ela. E, na verdade, ela não consegue lidar com vários assuntos ao mesmo tempo, né? Pode ser que quem está fazendo a pergunta tenha déficit de atenção, pense em tudo ao mesmo tempo, né? Então, depois dos teimosos que encabeçam a lista, a gente tem os dramáticos, né? Que tudo oh, meu Deus, ai, ai, meu Deus, sai pra lá, criança, sai pra lá, criança. Ai, criança só atrapalha, criança dá muito trabalho. Sai pra lá, criança, né? Então, às vezes aquela criança, o filho ou a filha se sente que não é amado. E é uma mãe dramática, um pai dramático. Talvez pais até infantilizados que tiveram os filhos com 15, com 20 anos. Então a gente pensa que aquela síndrome de mau humor, né, de dramatizar, de tudo ser um negócio horroroso, às vezes aquele adulto, ele está ainda agindo como se tivesse 15 anos, né? E a pessoa dramática também vai para o terceiro nível, que pode ser arrogante. Então ela não escuta, está a casa. Então, mãe, vai no hospital, eu acho que a senhora está com problema, hein? Porque não é possível, a senhora está respirando mal com esse tempo, vamos ver o pulmão. Não, filha, não, que? Médico não presta, por que eu vou no médico? Ele vai me encher de remédio, eu não vou. Então, eu sou o dono da verdade, não, eu sei me virar. E esses são os que mais dão trabalho lá, né, quando ficam mais velhos. Aí tem os explosivos, os indivíduos explosivos. Quem já não conviveu
ouviu um pai e mãe que nem espera a criança falar, não tem paciência, né? Nem espera falar e pá, já dá um tapa, já vai batendo, né? Então tá sempre batendo na criança desnecessariamente. São pais explosivos, irmãos explosivos, né? Existem também as pessoas rudes que são grosseiras, o jeito de falar é sempre, não é amoroso, não é doce, é rude, é grosseiro, ou grita, né? Pessoas críticas, estão sempre falando mal, não fala uma palavra positiva, estão sempre falando mal, como se todo mundo tivesse defeito. As pessoas mal-humoradas, nunca nada tá bom, né? Além de criticar, nunca nada tá bom. E os últimos são os que guardam rancor, que não perdoam, né? E, Nando, me lembra aí, na oração do Pai Nosso, aquele pedacinho que Jesus fala, perdoai. Vamos lá, Para vamos que fazer juntos? sejas, né? Para que sejas perdoado, né? Isso mesmo. Né? Perdoai os nossos inimigos, assim como nós perdoamos a quem nos tenha perdoado. Quer dizer, quem nos tenha ofendido, né? Ofendido, ofendido, isso. Ofendido. Eu Essa lidei. parentela é um negócio complicado, porque uma das coisas que você falou aí me chamou a atenção, de que ah, tem pessoas que reclamam o tempo todo da sua parentela, porque minha mãe ela só faz isso, fala isso, faz desse jeito, faz daquele, e critica e combate aquilo. Quando chega mais ou menos na idade que a mãe tinha, a pessoa faz a mesma coisa. É interessante, né? Isso mesmo. Comenta aí, Júlia, sobre isso. Pois é, se a gente for analisar, né, que sentimento essa mãe difícil ela tem, né? Ela tem rancor, ela tem mau humor, ela reclama, mas é um adulto ferido. E por trás de um adulto ferido tem uma criança muito machucada. Então, quando a gente lidar com uma situação assim, minha mãe é isso, minha mãe é aquilo. Tem casos até que falam assim, minha mãe e meu pai não querem crescer, não lê livro, não quer aprender mais nada novo. Eu passo vergonha com meus pais, que eles pararam um tempo, né? E esses adultos, com essas situações que os filhos reclamam, que são pais que foram crianças muito feridas, em vez de você olhar para os defeitos deles, vou fazer uma sugestão aqui, se me permite, né, Nando? Fale com a sua mãe, com o seu pai, fala, mamãe, papai, como é que era a relação sua com a vovó e com o vovô? Vocês se davam bem? Vocês falavam de sentimentos? Mamãe te batia? Te batia como você me bateu? Não, filha, bateu mais. Não, filha, bateu igual, né? Então, essas reflexões fazem os nossos pais refletir, né? A intenção não é que eles tenham culpa. A intenção é eles refletir. E aí a gente joga, mãe, pai, mas eu amo vocês assim mesmo. Porque eu vou fazer diferente. Quando eu tiver filhos, eu tô no século XXI, sabe, mãe e pai? As coisas mudaram, né? E olha, mãe e pai, eu entendo perfeitamente. Vocês estavam na roça, não tinham acesso à informação. E era essa lei. A lei Brucutu. Falou, leva porrada, né? Quando menos espera, já sai batendo. E hoje a gente, como psicólogo, sabe que isso pode ser um transtorno, né? Desafiador, né? Opositor desafiante, que é aquela pessoa que não tem flexibilidade, né? Mas o mais pior é a gente pegar esses idosos e falar, não quero nem saber. Quando você ficar velha, mãe, pai, eu vou meter vocês no asilo, né? Isso é o pior. Eu estava lidando com uma situação muito interessante essa semana, né? De uma mãe com 70 anos e eu atendo a filha, que tem 30. E ela batia muito na filha, batia pra caramba. E aí a filha disse assim, a gente estava conversando, ela disse, sabe o que aconteceu com a minha mãe?
ela tem muita mágoa do meu pai e mágoa da mãe dela, que a mãe dela bateu muito. Mas a mágoa do meu pai foi que, quando a mãe dela morreu, né, os tios foram avisar os vizinhos e não o meu pai, que a família estava brigada por questão de herança. E aí meu pai ficou muito possesso. Ele falou: o quê? Não vieram avisar a gente, a mim? E não era uma questão de provocação, mas ele levou muito no pessoal. Não me falaram. Onde já se viu falar para os vizinhos? Que vergonha. Ah, não, você não vai no enterro da sua mãe. E proibiu a mãe de ir no enterro. Então, a partir daí, a mãe ainda ficou mais revoltada ainda, né? Então, muitas vezes, os nossos pais, talvez eles não tenham podido ser eles mesmos. Olha que bênção que a gente pode ser a gente mesmo, né? Antigamente não podia nem se falar de gay. Hoje se aceita tudo. Então, a gente devia trocar a frustração, a mágoa, o rancor, né? Que a gente fala, aquela pessoa é amarga. Quantos de nós não estamos amargos iguais aos nossos pais? E trocar esse sentimento de amargura, de amargo, né? Pelo sentimento de gratidão, de benevolência. Vou contar agora uma historinha espírita, se me permite. Como é que está nosso tempo aí, Nando? Estamos com Tudo tempo, bem, né? vamos que Perfeito. vamos. Olha só, tinha um gladiador, né? Que naquela época das cruzadas, da Idade Média, ali com a espada, plá, lá, tinha que pegar, matar todo mundo, e cortou muitas pernas, amputou muita gente, matou muita gente. Mas esse gladiador nasceu nesse mundo, né? De novo, claro, no nosso século. E ele teve a chance de conversar com a mentoria e falar assim: ah, não, eu preciso ser punido. Quero nascer sem pernas. Quero andar num carrinho de rolemã, sem pernas, porque assim eu estou pagando meus pecados, né? Esse indivíduo nasceu assim, sem pernas, pagando seus pecados. Para a divindade, para o Criador, é feita a nossa vontade, assim na terra como no céu, e a vontade dele. Porque aquela pessoa, ela tem a crença da punição. Então, ela é amarga, ela é inflexível, e ela não se permite crescer, tem que ser punida. E tem um outro gladiador, que também passou pela mesma história. Só que na hora de nascer, ele falou assim: Criador, por favor, eu preciso me redimir. Me coloca numa família com muitas posses. Eu quero poder estudar, eu quero ser médico, eu quero ser um médico oncologista, tratar de câncer, câncer linfático, eu quero curar as pernas de muitas pessoas, de trombose, de tudo, para que eu possa me redimir. Então, essa pessoa, ela não tem a energia da punição, ela tem a energia da benevolência. Então, olha só, para a divindade, como é bom a gente mudar por gratidão e benevolência o padrão energético, elevar-se. Então, quando a gente tiver parentes difíceis, não leva no pessoal. Troque a punição, não. Ele vai me pagar. Não, não vou perdoar. Eu vou sair de casa, eu não quero lidar mais com eles. Eles vão sentir minha falta. E quantos adolescentes eu já não lidei que saíram de casa com raiva e aí o papai e a mamãe morreram e não se despediram? Terrível. Então, nunca perca a oportunidade de fazer o bem. Faça o seu melhor. Esse é o grande recado. Beleza, muito bem. Então vamos voltar aqui no texto, que o André Luiz ainda fala assim, ó, o problema, ele coloca assim, ó, parente, tracinho, problema. O parente, problema, é sempre um teste com que se nos examina a evolução espiritual. Muitas vezes a criatura complicada que se nos agrega à família traz consigo as marcas de sofrimento ou deficiências que lhe foram impostas por nós mesmos em passadas reencarnações. Então a gente não sabe quem é aquela pessoa que chegou ali no berço
que entrou dentro do nosso âmbito familiar. Eu lembro de uma história, é assim, o engenheiro lá estava construindo uma obra, eu sempre lembro, quando fala de reencarnação, lembro disso. O engenheiro lá cuidando da obra e uma das paredes da obra caiu em cima de um pedreiro e ele desencarnou. E esse pedreiro, na espiritualidade, ele não se conformou com aquela história, ele culpou de todas as formas o engenheiro, que não calculou direito, tal, e ali querendo, né, cobrando, até que a espiritualidade chamou o engenheiro e disse: Olha, você vai ter que de alguma forma receber esse sujeito na sua família no futuro, como filho. E ele fala: Puxa, ele nem casado, nem tinha encontrado ainda a esposa dele. E aí eles foram até a futura esposa dele, fizeram uma reunião com a família e todos aceitaram a vinda desse espírito para a família. E esse espírito, quando aí há o casamento, ele reencarna e ele era muito diferente dos irmãos, ele era muito diferente da família, mas foi uma forma que encontraram para esse espírito, né, parar com a cobrança, né, que ele fazia. Ele podia até, ele estava com razão, realmente foi problema de cálculo, mas para se resolver essa situação, esse parente difícil veio morar dentro daquele círculo familiar ali. Então, muitas coisas acontecem dessa forma, né, Júlia, também. Nossa, que aprendizado, não? E tem outros até mais pesados também, né? Por exemplo, aquele filho difícil, né? Que não ia bem na escola, que dava trabalho, porque os professores sempre chamavam para reunião, ninguém percebeu, né? Que ele tinha talvez algum déficit, né? Que agora está na moda, falar que tu não tem déficit de atenção, né? Está na moda, né? E fica complicado para quem fica o dia inteiro na rede social. Aí piorou mais ainda essa deficiência. E aí essa pessoa não vai bem na aula, com os 12 anos começa a fazer uso do fumo, né? Cigarro, tabaco, narguilé, vai para maconha, vai para outras drogas. Quando chega aos 17, é um usuário já, e de droga pesada. E aquela família tem, então, um usuário de droga na família, né? E é muito difícil, porque se a gente utiliza as drogas tão jovenzinho, né, na adolescência, tchau, córtex pré-frontal, né? Cozinha neurônios mesmo, pode, é quase que, é quase que certo que vai dar algum transtorno grave, né? Como, por exemplo, a esquizofrenia, né? E, então aí a pergunta é, meu Deus, onde eu errei? Por que né? Agora estamos falando dos pais com filho difícil, agora inverteu a história, né? Por que que veio esse filho na minha família? Já levei em tudo quanto é centro espírita, tudo quanto é lugar, já acendi vela, fui até tal lugar, fui no médico, internamos. Por que veio esse indivíduo? E muitas vezes a gente não lembra que já estava para se separar, e que aí arranjou o filho só para não se separar, para manter o casamento. Muitas vezes a gente percebe que esquece, né? Que não era tão bem-vindo, e aquele filho já não se sentia amado, no útero, né? Então, nada, nada, nada é um acaso. E todos os casos, assim, de usuários de droga não vieram ao acaso, e a gente sabe que é um aprendizado para aqueles pais que, principalmente os controladores, que delegam tudo para os outros e não cuidam como um aprendizado de cuidar, né? Então, tem a mãe sempre do lado, a sogra, a babá, a empregada, a tia, ou está sempre trabalhando, e aquela criança não foi, entre aspas, vista, olhada, e aí ela vai ter que ser olhada para o resto da vida. Lá na vida, com 27, com 30, né? E o pior é que essa criança, usuária de drogas, se não é trabalhada na vida adulta, nossa senhora, o dinheiro vai embora, né? O dinheiro vai embora. E aí, como lidar? Agora que é um caso bem grave, né? Como lidar com parentes usuários de droga? É sempre uma codependência e uma dependência.
É uma mistura de dar tudo e depois não dar. É um bate-a-sopra o tempo inteiro. Então, quem precisa de cuidado são os pais, em primeiro lugar, para saber lidar com aquele adulto. Não dá para a gente passar toda esse expertise, né? Aqui, né, nesse programa, mas a dica é: busquem ajuda, busquem terapeutas renomados, psicólogos, pessoas, centros de apoio para alcoólatras, para usuários de droga. Meu pai bebe. Nunca deixem para... Nunca desistam, né, Nuno? Exato, a gente não sabe por que vias veio aquele espírito para junto de nós, né? E aqui o André fala assim, ó, não exija dos familiares diferentes de você um comportamento igual ao seu, porquanto cada um de nós se caracteriza pelas vantagens ou prejuízos que acumulamos na própria alma. Então, para que a gente vai exigir perfeição da qual a gente não tem, né? Ou querer que as pessoas, ou aquela pessoa determinada, pense como eu penso. A gente pode ser até parente consanguíneo, mas nós somos sujeitos aí, pessoas, somos espíritos muito diferentes um do outro, né? Estamos na diversidade, temos semelhanças, mas não somos exatamente iguais. Então a gente tem que respeitar aí, existe um limite aí, existe entre um e o outro, né? E a gente tem que se respeitar, né, Júlia? Verdade. Muito comum, né, isso acontecer, e essa pessoa vai deparar, se ela não entender os pais, não haver esse respeito, ela vai deparar, né, no trabalho, vai ter líderes mais carrascos ainda, né, que quer do jeito, se não é, vou mandar embora, não me entende, faz bullying, né, coage, você não entende nada mesmo, que pena que não está outra funcionária, a outra me entendia, né? A outra me entendia, você não me entende. Então, é um rebaixamento atrás do outro. E a gente precisa entender que o problema não é seu, é do outro. Quem não flexibiliza é o problema do outro. É o outro que acha que não é valorizado. Olha a inversão de valores. Ele acha que ninguém entende ele, tem que ser do jeito dele, porque ele não consegue entender ninguém. Ele não consegue pensar do jeito diferente, fazer conta do jeito diferente. Então tem que ser do jeito dele. E se você tentar ser criativo, ele não entende. Então, ele não quer enxergar a deficiência dele de falta de entendimento. Então, ele vem com esse arrogo, que é um mecanismo de defesa. Né? Muito bom. Que a pessoa, né, estabelece ali, né, mesmo que inconscientemente, esse mecanismo de defesa, e a forma dele, às vezes, de se defender é atacar. Ataca, e Verdade. porque ele não está suportando aquilo que ele sabe que ele tem dentro dele, ele não dá o braço a torcer que ele tem aquilo dentro dele, e as coisas podem mudar, né, Júlia? Sim, muito comum pessoas que se acham que sabem tudo e elas vêm com essas falas. Eu sei. Já sabia. Você não sabia disso, né? Olha, você viu que tempo? Eu já sei. Você não viu? Né? E você só está falando, nossa, você está vendo que o tempo está seco? E ela, mas você não sabia? Né? E você fica com raiva, que parece que ela está te xingando. Mas não é isso. É um recalque. Essas pessoas são muito machucadas, têm muito recalque. Não é pessoal. Leve na flauta, leve na gargalhada. Sabe? Porque a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, né? Então, é importantíssimo cuidar da nossa saúde mental. Preserve a sua saúde mental. O parente difícil é o remédio amargo, mas a gente precisa, não é engolir, mas a gente tem que saber que nós temos o próprio Emmanuel fala, a gente tem uma farmacopeia dentro de nós. Então vamos usar o humor, por exemplo, o bom humor é dessas poções medicamentosas que existem dentro de nós, e a gente precisa usar isso.
Bom, a gente está chegando já para o momento de prece, de oração e de orações. A gente sempre recomenda aí, eu tenho aqui do meu lado a minha canequinha do Alvorada, a Júlia Meu tem copo? o copo de cristal, hein? E a gente coloca a água ali para quê? Os benfeitores trabalharem nessa água durante o momento da prece. Sabe em que hora? No momento que você estiver ouvindo e assistindo esse programa. Então vamos lá para o momento de prece, de oração e de vibrações aqui no Alvorada. Possamos nesse instante, elevando os nossos pensamentos aos benfeitores espirituais que trabalham na seara do nosso Mestre Jesus, para que nós possamos entender dentro do texto de hoje que o André Luiz nos traz, com as reflexões da nossa querida Júlia Blanc e com a nossa reflexão sobre a parentela, sobre o parente difícil, que nós possamos equalizar, né, possamos, de alguma forma, procurar colocar nessa relação familiar, não é, situações que possam nos melhorar em relação ao outro, em relação à própria vida, dar tréguas, silenciar diante de, muitas vezes, quando vamos entrar numa discussão, como vamos responder, ou como vamos nos comportar diante desse parente difícil. Se é possível agora, por que não vibrarmos por este parente difícil? Pedir a Jesus que possa abrir a mente desta pessoa, do seu coração, para que haja compreensão, entendimento, para que haja melhor convivência dentro do âmbito familiar. Que os benfeitores espirituais, nossos anjos da guarda, nossos mentores espirituais, a espiritualidade, não é? A mentoria, como a Júlia fala, possam nos ajudar para ter uma melhor convivência com esta parentela, com esses espíritos que chegam no nosso lar ou nesse lar que nós chegamos, ou seja, nos papéis que estamos hoje desempenhando dentro do âmbito familiar. Por isso pedimos a Ti, Jesus, que possa abençoar todos os lares, todos os lugares, todos os nossos familiares e entes queridos, os parentes difíceis, as pessoas da nossa vizinhança, as pessoas da nossa comunidade, da nossa cidade, do nosso país, do nosso hemisfério, de todos os países do planeta, de todos os lugares, cidades, lugarejos e comunidades do nosso planeta, desde as comunidades indígenas até as comunidades das capitais dos nossos países no nosso planeta. Abençoe então, Jesus, também Pachamama, nossa Mãe Terra, essa esfera de vida que nos encontramos, e que a tua luz percorra todos os corações e mentes, espíritos e reinos que existem aqui. Te agradecemos profundamente. Gratidão, gratidão, gratidão. Que assim seja, Senhor Jesus. Muito bem. Aí agora, com tudo um pouco azulado aqui na minha frente. A mim também. É interessante, né? Impressionante, né? A gente quer dar um recadinho e falar do Clube Amigos da Boa Nova, para que você possa colaborar aí com essa obra de divulgação do bem, do Evangelho de Jesus, do Espiritismo, da psicologia, de boas coisas. Por isso, nós temos aí o Clube Amigos da Boa Nova, né? Então, ajude, colabore, faça parte do clube, se associe. Você pode falar, então, através do site amigosdaboanova.com.br, através dos telefones 0800 12 018 38, do fixo 11 2458 3214 e pelo seu celular e pelo WhatsApp, o 11 97 834 2246. E tem também aquela forma de você fazer a doação instantânea, espontânea, que é o Pix. Anote aí a chave do Pix, é um número de celular, 11
972610272. Esperamos você aí. Júlia, durante a prece aí, alguma intuição, alguma ideia veio para você falar também sobre essa questão tão importante dentro nas nossas vidas, que são os parentes difíceis. Me veio sim. Me veio a seguinte questão: por que que a gente deixa de olhar para nós, né, com, com amor? Por que que a gente delega o nosso poder ao outro? Por que que o que a gente faz nunca está certo? A gente precisa estar pedindo conselhos, ajuda. Por que que a gente se desvaloriza? Por que que a gente acha que o outro sabe tudo? Pergunta tudo para o outro. Confia demais no outro. E às vezes o outro não sabe. E a gente está tendo um dilema porque hoje os jovens têm mais acesso à informação que os pais. Então o conflito ele vem por causa de um pseudo desrespeito. Os pais se sentem desrespeitados. Quando os filhos, sem querer, já vêm com a resposta pronta. Que é normal a adolescência ser rebelde, porque a gente precisa cortar o cordão umbilical, né? Senão a gente não vai para o mundo. E esse corte é começar a se impor. Eu sou assim, pai e mãe, vocês são assado. E os conflitos começam quando os filhos começam a crescer, né, a serem adolescentes, e aí entende-se como falta de respeito. Então, às vezes, a dose é muito grande, a resposta, às vezes, é muito pesada, né? Então, e aí me veio a seguinte imagem: como sanar isso, né? Que sentimento a gente coloca nessa sensação de falta de amor próprio? Como colocar amor? Como me sentir forte, amada, eu me amo? Por que eu preciso do amor do outro, da aprovação do outro o tempo inteiro, né? Para quem é dependente emocional, para quem é codependente, que faz tudo pelos outros e não vive. Então, como se amar? Como? Porque até o parente difícil falta amor. Ele é amargo, ele é muito machucado. E me vê a seguinte coisa: se quanto mais diferente a gente é, mais evoluído a gente fosse tudo colocado na mesma família, todo mundo iluminado, todos os postes de luz grudados num só lugar, seria um desperdício. Então, muitas vezes, nascem pessoas muito maduras espiritualmente dentro de uma família de pouca maturidade espiritual. E aquele é o patinho feio, aquele é que vai levar porrada. E os difíceis se tornam mais rebeldes ainda, mais difíceis, mais do contra. Então, se você se acha que é o patinho feio, que todo mundo não gosta de você, olhe melhor para si mesmo. E você que acha que realmente pega pesado com todo mundo, que não consegue controlar seu temperamento de rudeza, né? Tipo, como se fosse brucutu, assim, né? Uma pessoa brucutu rude, né? Não consegue, olha, eu sei, eu me sinto mal, eu sou brucutu mesmo, né? Eu sou rude, eu pus uma pedra, um ogro, né? Então, eleve sempre o seu pensamento ao Criador. Eu tenho visto que as pessoas estão esquecendo de falar com o Criador. A gente vive o dia a dia nos nossos pensamentos e acha que é bobagem. Bobagem as nossas intuições. Então, claro que existem seres, entidades brincalhonas, mas se nós elevarmos o nosso pensamento em um estado meditativo bem elevado, nós não vamos encontrar espíritos brincalhões. Nós vamos encontrar a fonte. E a fonte nos diz qual caminho seguir. Então, em vez da gente reclamar, eu pediria o seguinte: e se a gente acordasse todo dia e dedicasse 10 minutinhos ao Criador? Elevar o pensamento e sintonizar com o Criador.
E ao dormir, elevar o pensamento e sintonizar, em vez de ficar de manhã já no Rios, indo para o banheiro por Rios, com as mídias no celular, e em vez de na hora de dormir também lá no troninho ficar no celular. E no momento sagrado, reserve 10 minutinhos. E como é essa elevação? Como que é essa meditação tão simples? As mais simples são sentar-se em postura ereta, controlar, perceber a respiração, se imaginar como um ser luminoso, uma bola de luz, e essa bola de luz vai subindo, 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 subindo. Ultrapassa o planeta, ultrapassa a galáxia, ultrapassa nuvens de Magalhães, nuvens douradas, nuvens rosas, até encontrar uma luz leitosa, enorme, né? Essa luz branca, iridescente, que nos cega, assim, ofusca, que é o plano maior divino. E aí volta, cheio dessa energia divina, aqui e agora, e abre os olhos. Se a gente fizer isso com musiquinha, ainda melhor. Então, nunca esqueçam, nós estamos esquecendo de ter o contato com o divino. Converse mais com o divino. Muito bem. Eu vou ler os 2 parágrafos últimos aqui que diz: não tente descartar dos parentes difíceis, se descartar, né? Com internações desnecessárias em casas de repouso, à custa de dinheiro, porque a desvinculação real virá nos processos da natureza. Quando você houver alcançado a quitação dos próprios débitos ante a vida maior. Nas provações e conflitos do lar terrestre, quase sempre estamos pagando pelo sistema de prestações, certas dívidas contraídas por atacado. Júlia, não é Lindo. fácil, não é fácil a gente querer descartar, colocar debaixo do tapete, expulsar, colocar na casa de repouso, fazer o que for, né? Porque às vezes o adolescente, o jovem expulsa e o idoso coloca numa casa de repouso, né? Quer dizer, querendo se livrar mesmo, e isso não é por aí, não é verdade? Meus pais, eles faleceram com 96 e 95 anos. E quando eles tinham seus 60, 70, e foram lúcidos, né? Minha mãe sempre falava, hija mía, pelo amor de Deus, não me pongas a um asilo, né? Filha, por favor, não me coloca num asilo. E meu pai também, né? Então, a pergunta é, você gostaria de ir para um asilo? Né? Ninguém gostaria. Ficar no lado de gente desconhecida, te manipulando, as partes íntimas, trocando fralda, tomando banho gelado a hora que sei lá que é, né? Porque tem de tudo, tem de tudo. Sempre a gente tem que pensar no próximo como a nós mesmos, né? Nunca, nunca esquecer disso. E a gente já vai se despedindo, né? O nosso Já, programa aqui está né? encerrando. Então, as suas considerações e a sua despedida, já porque está chegando no finalzinho. Amor. Eu desejo muito amor, que todos os teus padrões de crítica, de angústia, de medo sejam transformados em benevolência e amor. E que o Criador esteja com você, sempre. Gratidão, Júlia, pela disponibilidade do seu tempo precioso. A Júlia vai fazer uma viagem aí, vai ficar com alguns programas aí. A gente vai colocar reprise da Júlia. E quando ela voltar, ela vai contar essa viagem para nós aí, viu, Júlia? E obrigado por estar aqui conosco hoje. Agradecer a você também, que está aí nos assistindo agora, nos ouvindo. Até o próximo programa Alvorada. E agora aquele tchau, né, Júlia? Tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau. Tchau, Tchau, tchau! tchau. Alvorada despertando com você. Alvorada, luz em nosso amanhecer. Termina aqui Alvorada com Nando Garcia.